Quem conhece o canal sabe que eu não sou um radical antissistema, que eu não sou um radical anti-igreja institucional, um radical anti-igreja denominacional. Quem conhece o canal sabe disso porque aqui no nosso hall de pregadores, né, a maioria deles são de igrejas físicas, né, igrejas de templo, igrejas institucionais, boa parte deles. Então não teria como eu ser um radical contra igreja edifício, né? A igreja nos moldes tradicionais, vamos dizer assim. De forma alguma. Eu sou radicalmente contra a heresia. Sou radicalmente contra a falsa doutrina. Radicalmente contra o joio. Radicalmente contra o modernismo. Contra essas coisas eu sou radicalmente contra. E, bom, portanto, você pode entender que nesse debate igrejado versus desigrejado, eu sou o famoso isentão. Nesse debate eu sou um isentão. Por quê? Eu sou pela doutrina. Eu sou pela doutrina, eu sou pelo conteúdo, não pela forma. Então, olha, primeira coisa, quando eu falo igrejado, desigrejado aqui, tá? Eu não estou me referindo ao corpo de Cristo. Ao falar desigrejado, eu não estou falando necessariamente de alguém fora do corpo de Cristo, né? Não estou usando a expressão no seu sentido pejorativo, desigrejado, fora da igreja, né? Não. Eu estou unicamente me referindo à presença ou não da pessoa dentro de uma igreja denominacional. Então, somente isso. A despeito de muitos desigrejados serem verdadeiramente desigrejados, né? Serem verdadeiramente pessoas ainda não nascidas de novo, pessoas não salvas. Assim como muitos igrejados. Mas, enfim, o fato é que eu sou, eu sou pela doutrina, pela linha doutrinária, pelo arcabouço doutrinário. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu defendo a ideia de um esqueleto doutrinário, que deve haver um esqueleto doutrinário, um norte, um perímetro, estacas fincadas, um limite. Porque quando você tem um limite definido, quando você tem um perímetro definido, e no sentido doutrinário, automaticamente você blinda aquele grupo, né? Seja ele uma igreja doméstica ou uma igreja física, né? Uma igreja de edifício, aquele grupo acaba blindado contra heresias, contra falsas doutrinas. No momento em que você finca estacas doutrinárias, um esqueleto doutrinário. Por que eu falo um esqueleto? Porque eu falo de um básico. Eu falo de pontos estratégicos. Ah, todo mundo que inicia um ministério, seja ele qual for, eu penso que essa pessoa, ela, ela teria que ter a preocupação, né, deveria ter a preocupação de que cada ponto ah, do seu ministério, né, de que cada sim e não do seu ministério, cada pode e não pode do seu ministério, seja amparado biblicamente. Ela deveria ter essa preocupação de que a Bíblia, direto ou indiretamente, forneça respaldo para aquilo que, para a forma como vai funcionar aquele ministério. Deveria haver essa preocupação, né? Quem estabelece um ministério, uma igreja, um grupo de estudo, seja lá o que for, essa pessoa deveria ter a preocupação de
na elaboração da sua confissão de fé, se é que faz uma confissão de fé, né? Não sei se eu estou indo longe demais, enfim, chegamos num ponto onde falar de confissão de fé é como falar de marcianos. Mas se essa pessoa ela se dá o trabalho de elaborar uma confissão de fé, o que se espera dela é que ela busque respaldo para cada tópico da sua confissão de fé nas escrituras, né? Agora, quando eu falo de esqueleto doutrinário, eu não estou falando disso. Eu não estou sendo exigente a esse ponto, eu não estou nem chegando nisso. Eu não peço que a pessoa explique cada detalhe à luz das escrituras daquilo o que existe no ministério dela. Eu não peço isso. Por exemplo, o momento do ofertório numa igreja, né? Eu acho uma total falta de bom senso. Você para o culto, basicamente, lógico, eles vão dizer que é parte do culto. Você para o culto para as pessoas, para todo mundo saber quem é que dá oferta ou não. Né? Para as pessoas se exibirem perante o resto da congregação. E ao mesmo tempo você põe uma pressão indireta, né? Você joga uma pressãozinha nas pessoas porque os líderes estão vendo quem contribui e quem não contribui. Ah, mas hoje existe o Pix, né? Não necessariamente a pessoa vai lá na frente e tal. Mas se a pessoa não deu Pix e não foi lá na frente, naturalmente vai haver um constrangimento. Enfim, é uma coisa totalmente desnecessária. Eu não estou nem entrando no mérito do ato em si, né? O que eu estou falando é você para um culto para as pessoas ofertarem. Quando na realidade você tem o local ali, né? O gasofilácio, você tem a cestinha num cantinho ali já definido e bem exposto, para que qualquer um, a qualquer momento, chegue ali e deposite. Né? O líder pode chegar, ao abrir o serviço, dizer, olha, temos ali tá, a nossa cestinha de ofertas, nosso ofertório, quem quiser, quem se sentir à vontade ao longo do dia, pode ir ali deixar sua oferta. Pronto. Você não precisa parar o culto para isso. Né? Quem me chamou a atenção para essa questão foi o irmão Salomão Mariano. Né? Já teve algumas participações aqui no canal, inclusive. E, assim, não tem como discordar. Questão de bom senso. Então é uma coisa que você não tem respaldo bíblico para isso, momento de ofertório. Tem, você vai encontrar na Bíblia? Não, você vai encontrar ofertas à igreja, ok. Mas dessa forma especificamente não. Agora é heresia? A gente pode dizer que é uma heresia? Ah, isso é heresia, está atacando as escrituras. Não, também não. É o famoso não fede nem cheira. Né? É simplesmente uma prática de mau gosto. É uma prática de mau gosto, não tem respaldo nas escrituras, mas também não chega a ser uma heresia. Então, como eu estou dizendo, nem tudo você precisa necessariamente obter assim, aquele respaldo bíblico. Seria o ideal. Seria o ideal. Mas não precisa. Agora, um esqueleto, um básico, um limite, entendeu? Quando, por exemplo, quando as pessoas falam de time de futebol, muita gente diz o quê? Que todo bom time de futebol precisa de um esqueleto. O que ele está querendo dizer com isso? Você precisa de alguns jogadores estratégicos, alguns jogadores-chave, em torno dos quais você vai montar a equipe. Entendeu? Então, esse é o esqueleto da equipe. Então, o cara tem um bom zagueiro na defesa, um bom meio de campo, um bom meia, né? E um bom atacante. Esqueleto. Você tem um esqueleto da equipe ali. Um bom atacante lá na frente, um bom meia, um bom zagueiro. São 10 na linha. Então faltam 7.
Ainda virão 7 para compor essa equipe. Mas com esses 3 fora de série, você já tem um esqueleto. Em torno desses 3 você vai montar a sua equipe, a maneira como ela vai jogar, como eles vão atacar, como vão se defender, em cima das qualidades desses 3. Tá? Então, basicamente o que eu estou dizendo é isso. Você precisa de um esqueleto doutrinário. Pontos doutrinários bem estabelecidos que blindem aquele grupo de uma heresia, de uma falsa doutrina. Porque no estado de caos em que nos encontramos hoje, no estado de devastação total da fé cristã, no estado de escândalo, no estado de laodiceia pura que a gente vive atualmente, nesse lamaçal, né, exigir uma lista com 100 passos seria demais. Né? Então, eu cheguei num ponto onde, não tem como eu ser muito exigente com as pessoas, não tem como eu ser muito exigente com as pessoas dessa geração de Laodiceia. Vou colocar aqui um esqueleto. Um esqueleto. E em cima desse esqueleto, eu estabeleço com quem eu tenho comunhão, quem eu posso chamar de irmão. Entendeu? Se eu tiver de visitar uma reunião, como como na condição de irmão em Cristo, né? Como comunhão, eu posso. E no dia a dia mesmo, saber quem eu posso chamar de irmão ou não, com base nesse esqueleto. Com base nesse esqueleto. E é o que norteia esse ministério. Né? Então eu digo que mais importante do que a forma é no prédio, é no edifício, é na casa. Mais importante do que isso é o corpo doutrinário. E eu acho que é o que realmente importa e é o que realmente deveria estar sendo discutido. A gente, como eu disse, a gente vive num período de Laodiceia. Você vai encontrar muito pouco, você vai encontrar agulhas no palheiro, né? Você vai encontrar um remanescente de cristãos nascidos de novo, seja dentro dos edifícios das igrejas institucionais, seja fora, tá? O novo convertido, ele tem uma ideia romantizada da igreja institucional. E depois ele vai se deparando com a problemática da coisa, né? O crente que sai ou pseudo-crente, tá? Quando eu estou falando de um lado ou de outro, entendam crente ou pseudo-crente, não necessariamente uma pessoa salva. Mas, enfim, quando o sujeito ele sai da igreja institucional e resolve se assumir um desigrejado, ou seja, um cristão sem denominação, ele também tem uma ideia romantizada do ambiente desigrejado. E depois ele vai ver que também o ambiente desigrejado também é extremamente problemático. Extremamente problemático. Você começa a observar, você começa a lidar com essas pessoas, conversar pela internet, conhecer pessoas pela internet, desse ambiente desigrejado, né? Que é onde eles são fortes, porque justamente, né, você não encontra essas pessoas na esquina. Então essas pessoas vão se relacionando pela internet. E aí você vai se deparando com essa realidade de que muitos deles saíram da igreja institucional não por uma convicção de fé, não por uma pureza doutrinária, por uma busca por uma pureza doutrinária. A grande maioria saiu da igreja institucional porque são realmente pessoas ímpias, joio, ou crentes nascidos de novo em estado de apostasia. A grande maioria se resume a isso, tá? Por quê? São pessoas que não querem um comprometimento com nada, com nada. Né? Não querem comprometimento com nada, muito menos com a palavra de Deus, muito menos com as escrituras. Então elas saem da instituição, na verdade, para estabelecerem um evangelho próprio, uma linha de fé própria.
observe que muitos deles têm uma mentalidade totalmente revolucionária de, sabe, não, tudo que a igreja fez nos últimos 2000 anos nada presta. A igreja começa agora comigo, com o meu guru da internet. É basicamente esse o comportamento que você encontra na esmagadora maioria deles. Então são pessoas que não querem comprometimento com as escrituras. Por isso, não querem estar presos a nada. E é por isso que a igreja institucional incomoda. É diferente do meu caso, por exemplo. Eu não estou na igreja institucional porque onde eu moro você não tem uma igreja com pureza doutrinária. Agora, inegavelmente, a grande maioria dos desigrejados infelizmente, são pessoas que não querem comprometimento com as escrituras, simplesmente. Né? Repito, eu, por exemplo, não estou numa denominação, mas é o drama de várias pessoas por aí, é o drama de muitos, né? Porque não tem uma denominação decente, uma igreja decente perto da minha casa. Eu costumo dizer sobre a questão do dízimo, por exemplo, que muita gente fala, né? Eu digo, olha, eu não teria problema nenhum de dar dízimo se eu tivesse uma igreja do Geniquinha aqui do lado da minha casa, Michael Pro, sabe, Gregory Miller, eu não teria problema nenhum de dar dízimo para esses caras. O problema é você ter que dar dízimo. Eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado não, tá? Eu só estou falando o seguinte, que as pessoas se prendem muito a superficialidades e esquecem daquilo que realmente importa, daquilo que realmente interessa. Agora, uma ironia, só abrindo parênteses aqui, algo bem irônico que está acontecendo nesse momento é o seguinte. Com o advento da internet e do YouTube, você tem muitos pastores nos Estados Unidos que sabem usar o YouTube muito bem. Né? Eles não somente gravam seus sermões na igreja, seus estudos na igreja, como produzem material, eventualmente material exclusivo para o YouTube também. Eles têm os seus canais. E o que acontece com isso? Se você parar para ler os comentários dos vídeos desses caras, você eventualmente vai esbarrar com algum comentário do tipo, poxa, eu não tenho uma igreja como a sua perto da minha casa. Eu não tenho uma igreja como a sua onde eu moro. Na verdade, eu não tenho igreja decente nenhuma onde eu moro. Então, assistir os seus cultos, assistir os seus vídeos, tem sido a minha igreja. É o que tem me fornecido alimento espiritual. Eu tenho crescido na fé, eu tenho me desenvolvido espiritualmente através do seu canal, através dos seus vídeos. Vários comentários desse tipo. Ou seja, a ironia é, os pastores, muitos líderes, muitos pregadores de igreja denominacional, de igreja física, edifício, estão sendo pastores de desigrejados. Estão sendo pastores de pessoas que não querem vínculo com igreja-templo ou simplesmente não tem uma opção próxima às suas casas. Então, olha que coisa, cara, que ironia, onde a gente foi parar. Né? Quer dizer, é uma coisa incrível, para mim é uma coisa maravilhosa. Mas é um exemplo daquilo que eu digo, como que as pessoas se prendem muito ao superficial. O cara está no prédio, o cara está fora do prédio. A igreja primitiva se reunia nas casas, ok. Aí você tem, antes da reforma, por exemplo, bem antes de Lutero, você teve ali o movimento dos Lollardos dentro da igreja católica, que foi um movimento reformista, reformador, que se reunia nas casas. Eles se reuniam nas casas para pregar, para estudar a palavra de Deus da forma correta, para viver o evangelho. Né? Então, eles tinham que se reunir às ocultas, lembrando que a gente está falando aqui de um ambiente medieval,
E, e alguns, inclusive, que exerciam cargo sacerdotal dentro da Igreja Católica, chegaram a pregar, chegaram a pregar o Evangelho, a palavra de Deus dentro das missas. Começaram a usar as missas para tentar transmitir o verdadeiro Evangelho. Então, é o que eu digo, não importa o local, não importa, é numa casa, é no Templo de Salomão da Igreja Universal, não importa o que está sendo pregado ali dentro. Eu gostaria muito de ter um Templo de Salomão, né, aquele conforto, aquele luxo, para propagar o que a gente propaga aqui no canal. Ensinar as pessoas sobre o texto receptus, ensinar as pessoas dispensacionalismo. Eu gostaria muito, né? Mas infelizmente esse tipo de estrutura, aliás, só existe esse tipo de estrutura porque aquilo que é praticado ali dentro não é escriturístico, né? Não encontra respaldo bíblico. Bom, mas por que eu estou falando sobre essa questão, né, igrejado versus desigrejado? Porque eu estou para trazer no canal um videozinho curto do Michael Pro falando sobre essa questão de igreja. Eu já trouxe um, né, há cerca de 2 anos, não sei se vocês se lembram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, um conteúdo dele sobre essa questão, sobre isso. Exatamente, onde ele Michael Pro é um exemplo, né, de pregador de igreja física, igreja templo, mas que defende totalmente a ideia de igrejas nos lares, que os cristãos não sejam dependentes de uma igreja denominacional para se reunirem, enfim, para viverem sua vida de fé. Aqui no canal eu tenho, como eu disse, pregadores. A maioria são pregadores de igreja denominacional, igreja edifício. Eu tenho pregador desigrejado, eu tenho pregador desigrejado aqui no canal. E tenho o Michael Pro, que ele fica ali no meio termo. Né? Ele defende ele pastoreia uma igreja física que envia missionários e tudo mais. É uma igreja independente, né? No caso, é uma igreja administrada por ele, pela família, uma igreja independente. Porém, ao mesmo tempo, ele defende totalmente a ideia de cultos nos lares, de igrejas domésticas. E eu vou trazer um vídeo dele falando sobre isso daqui a algumas semanas. Só que aí me ocorreu o seguinte, eu tive a ideia de pegar esses livros aqui e aproveitar o ensejo, aproveitar, né, o gancho, para falar sobre eles com vocês, fazer uma indicação dessa literatura. Né? Eu vou fazer aqui uma sequência de vídeos sobre eles. Estou falando aqui eu estou fazendo uma introdução, um apanhado geral. Depois eu vou fazer um vídeo sobre um, depois um vídeo sobre o outro. E também vou fazer alguns cortes, alguns shorts, né? No caso, aqui para o canal. Até chegar no vídeo do Michael Pro. Como eu disse, a igreja primitiva se reunia nas casas. E dessa mesma igreja, você teve depois os movimentos anabatistas dos primeiros séculos, arnoldistas, paulicianos, valdenses, né? Você teve aquela turma toda, donatistas, que eram igrejas comunais, comunitárias, viviam em comunidade. Portanto, era uma coisa doméstica também. E citei os Lollardos, que se reuniam nas casas. Né? Então, assim, a igreja surgiu dessa forma, com cultos nos lares, cultos domésticos. Se desenvolveu, se consolidou da forma como conhecemos hoje, que é uma forma que ela
se adapta ao mundo moderno, né? Ao mundo, vamos botar aspas, ao mundo moderno, que é, a gente está falando já, até de idade moderna, inclusive, porque século XVI você tem a reforma. E, e basicamente a forma como as igrejas se estabeleceram ali e se consolidaram, ela chegou até os nossos dias. É essa forma de uma igreja templo, edifício, onde os fiéis se reúnem ali naquele local. Né? Que é uma forma mais segura para todo mundo, é uma forma que respeita a segurança das pessoas, a privacidade, eu compreendo tudo isso. Enfim, mas a partir do século XIX, no comecinho do século XIX, na década de 20, eu estou falando aqui de anos 1800, acontece isso daqui. Explode isso daqui na Europa, esse movimento que busca restaurar as raízes do cristianismo primitivo e busca justamente essa quebra como é que eu posso chamar? De burocratização da fé, né? Da comunhão. E retoma a prática de reuniões, não necessariamente nos lares, tá? Eles se reuniam também em salões que eram alugados, eventualmente até em igrejas onde eles conseguiam fazer suas reuniões. Mas sim, majoritariamente muitas reuniões aconteciam nos lares, nas casas das pessoas. E eu estou falando do quê? Que movimento é esse? Você vai conhecer como o movimento dos irmãos, o movimento dos irmãos de Plymouth, ou simplesmente casa de oração, né? Que é a forma como isso se desenvolveu, se transformando, né? Se transformando em igreja institucional. Houve uma divisão, né, dentro do movimento, e aí você tem hoje as casas de oração, que é a forma institucionalizada disso daqui. Mas, enfim, eu quero então, eu quero falar um pouco sobre esses livros. Não, eu não vou entrar na questão propriamente dita, tá? Eu não quero entrar nas minúcias, nos detalhes, não quero fazer uma apologética, nada não. Eu não quero assim, não, fazer uma defesa do cristianismo nos lares, do cristianismo fora dos edifícios, não quero nada disso. O que eu quero com esses vídeos é unicamente o seguinte: inspirá-los a não serem dependentes de líder e de pastor. Eu quero inspirar uma independência espiritual, uma independência bíblica em vocês. É isso que eu quero através desses vídeos. Como eu falei, eu não sou contra igreja denominacional. Se existe uma boa igreja denominacional próxima da sua casa, bíblica, doutrinariamente correta, que pelo menos tenha os perímetros que eu trabalho aqui no canal, corre para lá, é para ontem. É para ontem, você tem que estar lá. Mas eu sei que a realidade que a gente vive é a de Laodiceia. É a de Laodiceia. Né? Se nos Estados Unidos já é difícil você encontrar uma igreja bíblica próxima da sua casa, são raras, e nos Estados Unidos você tem muitas igrejas bíblicas mesmo, assim, com grandes líderes, com grandes homens de fé, com uma doutrina sólida. Você tem muitas. E é difícil. E mesmo assim, são muitas, mas perante a demanda, né, acabam sendo poucas. Imagina no Brasil. Imagina aqui no Brasil. Então,
Aqui, então, é complicadíssimo. Até o fundamentalismo aqui é complicado. É complicado. Tem umas coisas estranhas no fundamentalismo no Brasil. Tá? Não estou generalizando. Tem boas igrejas fundamentalistas no Brasil. Eu estou falando de agulhas no palheiro, né? Mas muito difícil. Complicadíssimo aqui no Brasil. Você encontrar uma igreja que pelo menos tem as estacas, que tem o perímetro. Então, assim, se você tem, se você conhece, se você está numa igreja que tenha as estacas fincadas, permaneça nela. Permaneça nela e tente ajudar da melhor forma possível. Se tem alguma próxima da sua casa e você ainda não conhece, ainda não visitou, corra para lá. Corra para lá e, enfim, tem que se estabelecer ali. Mas, independente de você estar numa igreja ou não, isso aqui não é para desigrejado. Isso aqui que eu vou trabalhar é para todos. Você estando numa igreja física ou fora dela. É para o igrejado e para o desigrejado. O que eu quero trabalhar aqui é a sua autonomia espiritual, a sua autonomia bíblica. Eu quero inspirar, só simplesmente inspirar. Eu só quero dar um sopro, um empurrão. Nada além disso. Nada além disso. Não quero fazer uma defesa aqui do cristianismo nos lares, do cristianismo, como eles, o jargão que eles gostam, né? Fora do sistema religioso. Não quero fazer isso. Não quero tirar ninguém da igreja onde está. Eu simplesmente quero inspirá-los a dentro de uma igreja ou fora dela, terem a sua autonomia espiritual, não serem dependentes de líder, de pastor, para poderem se enriquecer espiritualmente, se enriquecer biblicamente. Por isso eu quero trabalhar em cima desses livros e fazer essa indicação de leitura para vocês.